Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar nossos estudos da noite de hoje. Então, vamos começar com uma leiturinha de praxe no livro Ânimo, né? Do Lourival Lopes. Exatamente. Cuidar da saúde. Sentes-te ameaçado pela doença ou queres aumentar a saúde? A doença é sintoma, um expurgo e uma limpeza de algo grave que acontece no mais profundo, na intimidade do ser. Para obter uma melhoria no mais íntimo, põe-te diante do espelho. Faze a ti uma boa imagem. Olha no fundo dos teus olhos e dize: o Deus de beleza, alegria e vida está vibrando dentro de mim, abrindo-me os caminhos, construindo-me a luz, a vitória total, a saúde integral, a felicidade. Acredito sinceramente nisso. Faze assim e cuida de ti. Uma casa abandonada é um atrativo para ladrões e invasores. Então, com essa leitura, vamos elevar o pensamento a Deus e rogando com a sua permissão para mais de hoje, que possamos aqui ser humildes instrumento da espiritualidade amiga, desses familiares abnegados, para que possamos divulgar a doutrina, esclarecendo, iluminando consciências da melhor forma possível, dentro ainda da nossa ignorância, das nossas limitações, mas que estamos aqui humildemente trabalhando nessa seara divina para que possamos, em primeiro lugar, beneficiar a nós, nos melhorando a cada dia, através dessa bendita seara que é a doutrina espírita. Que o nosso amado Pai Francisco esteja sempre olhando por nós, nos iluminando, nos inspirando nesta trajetória evolutiva. Obrigado por todos, pela presença, que ilumine este ambiente e irradie ao bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que irão acompanhar esses estudos e que todos também possam receber o amparo, desde que estejam realmente de corações abertos para receber os ensinamentos da doutrina. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Então, nós estamos aqui agora com os estudos das obras complementares idôneas da doutrina e estamos então fazendo um roteiro de estudos das obras de André Luiz, né? Estudos e comentários e resumos da série A Vida no Mundo Espiritual. Então a gente utiliza esse livro da editora Boa Nova. O trabalho foi realizado pelo espírita Eurípides Kuhn. E estamos então estudando o primeiro livro dessa série, A Vida no Mundo Espiritual, que é o livro Nosso Lar, né? Esse livro Nosso Lar, então, é o primeiro da coleção. A gente já deu uma olhada nele ali, né? A gente até já olhou, analisou a ficha técnica dele, né? A identificação do livro, a estrutura da cidade, as citações especiais. Então a gente adentrou assim, a gente faz um panorâmico da obra, e o principal disso tudo é trazer um ensinamento para nossas vidas. O que tem isso aqui né, para nos ajudar, para que a gente possa aprender, evoluir e nos melhorar. E a gente então adentrou alguns capítulos. Então nós vamos só para dar uma lembrada, a gente deu uma comentada ali no início do livro, capítulo 1, né, um resumo ali. No capítulo 1, então, ele estava nas zonas inferiores, e aí então ele ficou naquela região ali de trevosos, de espíritos perturbando ele e chamando ele de suicida, né? E agora é bom a gente refletir, João, por que será que eles chamavam ele de suicida?
Por que eles Cuidado chamavam da ele, será? De suicida lá nas zonas inferiores do umbral. Que ele detonava com a saúde dele. Ah, ele não cuidava então Nem do espírito, nem do perispírito. Nem do corpo. E aí então ele causou problemas, né? Que nós vamos ver ali o médico espiritual falando dos problemas dele, né? Então ele causou problemas graves. Aí então ele não sabia até então que era suicida, né? Muita gente não sabe. Então a gente trazendo isso para nossas vidas já tem uma grande importância para nós refletir, né? A importância então de nós sabermos o que a gente veio fazer aqui, principalmente nós espíritos, e a importância de que a gente deve ter uma vida equilibrada, cuidar da saúde, cuidar do corpo físico, né? E será que a gente consegue cuidar devidamente? Tá difícil. Porque a ideia é nós refletir o que aconteceu com o André Luiz. Ele quis fazer questão de trazer para nós, para nos dar um alerta, não é? Ele não escreveu esse livro aqui para bonito, né? Para assim, olha só que beleza, que é o nosso lar, que legal. Eu quero compartilhar com você dessas belezas, dessas maravilhas. Não, a função útil desse livro aqui, e que ele fez questão de fazer todo esse trabalho, é de alertar nós aqui na Terra para que a gente não caia nos mesmos erros que ele caiu. E nós vamos ver muitos erros que ele cometeu. E a gente, será que a gente não está cometendo muitos erros também? Né? Que nem, por exemplo, um é cuidar da saúde. A gente sabe que não é nada fácil, principalmente no mundo de hoje, que é um mundo, os alimentos praticamente já quase tudo é cancerígeno. Então é muito complicado da gente viver nesse mundo com esse tipo de alimentação. Mas a gente deve fazer o possível de esforço para evitar, né? E cuidar esse corpo aqui que Deus nos fornece, que é o templo do Senhor, né? E às vezes a gente acaba não cuidando como deveria cuidar, né? Então é um alerta para nós. E outra coisa, nas regiões inferiores ele perambulou lá sofrendo por 8 anos. E por que ele ficou 8 anos lá no umbral? Porque ele não sabia como pedir ajuda, como orar. Ele não acreditava, né? Ele estava muito preso ainda às questões terrenas do que ele vivia, né? E que ele tinha os seus erros, os seus vícios. E aí então ele estava recebendo aquilo conforme aquilo que a gente diz que Jesus ensina a cada um segundo as suas obras, né? Então ele plantou coisas nada boas e estava ali então naquele período necessário, né, para que ele pudesse refletir, né, e passar aquele período ali para ele perder aquele psiquismo todo ali que ele estava sofrendo ali, vivendo, né? Então cada um fica numa quantidade necessária de anos ali até que tenha uma ajuda, né? E que essa ajuda é concedida através da aceitação da pessoa também, do espírito, né? Que o espírito pode não aceitar naquele momento, né? Então é necessário que ele fique uma quantidade de anos X, cada um vai ficar uma quantidade de anos, né? Mas o André Luiz ficou 8 anos, eu vou ficar 8 anos, não é uma receita de bolo, né? E não necessariamente vai para aquela mesma região com o André Luiz, pode ir para outras regiões, né? Tem inúmeras, né? Tem Vale dos Suicidas, exatamente, ali eles chamavam ele de suicida, mas como ele era um suicida, que ele não era um suicida consciente, né? Então então existe o Vale dos Suicidas, que é realmente para aqueles suicidas que eles quiseram realmente aniquilar com as suas vidas, né? Que conta lá no livro da Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Lá narra toda aquele Vale dos Suicidas também, até o socorro espiritual, também a colônia de Maria de Nazaré, né? Que a mãe de Jesus Jesus deu esse trabalho a ela, porque só uma mãe para cuidar desses irmãozinhos, né? Tão infeliz, né? E ela se incumbiu dessa tarefa tão importante. Então é muito bom também esse livro, porque ele
ele narra fatos aqui muito importantes que não tem nas obras de André Luiz. Então por isso a importância também de estudar ele, de conhecer essa obra. Aqui não dá os detalhes do Vale dos Suicidas, e lá dá esses detalhes. Depois da colônia também, né? Colônia de Nazaré. Então ele ficou 8 anos lá por causa que ele, né, era necessário, ele não era uma pessoa que ele não cultivava nenhuma religião, né? Era totalmente um descrente, na verdade, né? Ele, na verdade, ele não era um ateu, ele tinha, a família dele tinha uma base religiosa que era católica, mas ele era uma pessoa que não era, digamos, aqueles que era católico, mas não queria saber de religião, não ia na igreja, nada, né? Não fazia os esforços, né? E aí então até que o Clarencio recolheu ele, né? Ajudou ele. Então a gente viu ali a oração coletiva que eles fazem também, né? Durante o crepúsculo. No final do dia, todos eles se reúnem para fazer a oração, né? E nós também devemos fazer como se fosse no final, né? Do nosso expediente assim, de tarefas do dia, a gente também tem esse período de meditação que é importante, né? Muitas vezes a gente está muito cansado, acaba deitando e acaba não conseguindo realizar a prece. Então é fundamental que faça um esforço, se possível, então de repente não está muito cansado de fazer uma prece antes de deitar, né? E depois que deita, ele está tão cansado, vou fazer a prece, acaba dormindo, né? E aí acaba se complicando às vezes. Então a gente parou aonde? Qual é o capítulo que eu estava comentando? A gente chegou a comentar o capítulo 4? Ou a gente... Colocou 6 aqui, não foi até o 5? Na verdade a gente adentra no 5, não é? É no 5. Tem o 5 aí também. Tem essa página com o 3, o 4 e o 5. Então vamos dar uma refletida no 4 ali. Tem os slides ali, tá? Que eu enviei para o grupo. Daí você pode também acompanhar para fazer as leituras. Com calma que agora tá todo mundo perdido. 4, chega. O capítulo 4, então, é um médico espiritual, que ele vai lá, então, o André Luiz é atendido por um médico, né? Então dá uma lida ali para nós dar uma comentada. Hospitalizado, André Luiz é atendido por um médico espiritual que comprova o suicídio inconsciente. É lição alerta imperdível e inédita quanto a essa característica do comportamento da maioria dos encarnados. Então o médico ali, o nome dele é Henrique de Luna, médico espiritual que prestou o primeiro atendimento a André Luiz no nosso lar. E ele então consta, chegando lá, ele é meio assim, até meio duro com o André Luiz, dizendo para ele: meu filho, você cometeu coisas graves aí, comprometeu vários órgãos, rins, fígado, um monte de problemas intestinais, por causa dos seus excessos, né? Excessos alimentícios e também o uso de álcool, né, que ele usava, e cigarros também, que ele tabaco que ele usava também, né? E também o quadro dos órgãos se agravou ainda mais. O quadro dos órgãos se agravou ainda mais por causa que ele também contraiu sífilis, né? Doenças venéreas, né? A sífilis. Por causa da sua imprevidência, né? Que ele... E na época a sífilis era bem difícil, né? O tratamento. Pois é, naquela época já era mais... Todos os tratamentos eram mais... Não tinha tanto recurso. Então acaba se agravando o quadro. E também ele agravou o seu perispírito, né? Que daí aquele psiquismo, aquelas energias deletérias dos ambientes ali que ele frequentava, né? Aquelas orgias ali, ele tem energias deletérias que a gente já estudou, que o perispírito é como se fosse uma esponja. E ele absorve também aquelas energias deletérias.
E isso vai se transferir para o corpo físico, gerando doenças, como aconteceu com ele, comprometendo o quadro sério ali de órgãos, né? Isso a gente está fazendo um panorâmico, né? Mas isso seria mais para uma pessoa acadêmica aí que estuda, né, medicina, que já consegue explicar de uma forma melhor. E a gente procura aqui então fazer uma ideia, né, do que aconteceu com ele, o porquê que aconteceu. E ele diz aqui, o Eurípides School, né, que a lição alerta é imperdível. Então ele é meio duro com ele, diz, e comprovando o suicídio inconsciente. Aí as criaturas nas trevas diziam que ele era suicida, ele não acreditava. Aí quando ele se apavorou, né? Mas como assim suicida? Sim, você fez isso, isso e aquilo, né? Aí ele ficou bem chateado, bem quieto. E o médico e aí então o Eurípides diz aqui, a lição alerta imperdível e inédita quanto a essa característica do comportamento da maioria dos encarnados, né? E aí então a gente vê que a maioria de nós ainda comete essas coisas erradas, né? Comete esses excessos, inclusive às vezes até espíritas que dizem, o que tem tomar umas aí no final de semana, né? Meio que cai na gandaia aí. Mas aí a gente sabe, né, que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, como já diz Paulo, né? A gente tem que ser consciente das coisas. Se a gente sabe que prejudica, por que eu vou usar? É uma questão de consciência, né? Então procurar evitar tudo aquilo que a gente sabe que faz mal. A gente, mas isso aqui vai prejudicar a minha saúde, então eu vou evitar, né? Vou substituir por uma outra coisa melhor. E para nós é difícil muitas vezes fazer isso, né? Ter um conhecimento, daí acaba se complicando, né? Porque daí vai alegar o que depois? Nem aconteceu com o André Luiz. O André Luiz tinha alguma desculpa para dar? Não tinha nada. Vai dizer o que, né? Com toda razão o médico chegou ali e falou, tu fez isso. E para nós, será que não pode acontecer também? Também de nós pegarmos e sermos imprevidentes aí, não cuidando da saúde, chegando lá, mas você sabia que tinha que cuidar, sabia que aquilo fazia mal, e aí você usava, e aí complicou sua saúde, aí desencarnando antes do tempo. Daí a gente vai ter que dar uma perambulada pelo umbral lá, né? Daí vai ficar alguns anos lá pra... Então é muito grave isso, a gente tem que refletir bem e fazer as escolhas certas, né? Cuidar da saúde, que é importante. Então no capítulo 5 agora, pode ler para nós o capítulo 5, por favor. Recebendo assistência. Há espíritos internados no nosso lar que têm órbitas vazias, olhos gastos no mal. Outros são paralíticos ou não têm pernas. Locomoção fácil em atos criminosos. Outros permanecem por aberrações sexuais. São citados os germes de perversão da saúde divina, agregados ao perispírito. Então esse aqui tu escutou bem hoje, né? Sobre isso, né? Que até tu me indicou lá. Então explica aí pra nós, aí, por favor. Sim. Comenta aí o que tu escutou lá. Eu escutei lá, o Haroldo estava falando sobre isso, que dependendo das atrocidades que tu comentou, que tu fez, né? Se tu olho para fazer o mal, tu chega lá sem os olhos. Fica com as órbitas vazias, imagina ficar aquele fundo no olho sem nada. Olho sem nada. Se tu usou, por exemplo, a tua boca para fazer o mal, né? Tu vai chegar lá com problemas nessa região da boca. Se tu usou as tuas mãos para fazer o mal, tu vai chegar lá depenado daquilo. Se tu chega, né? Tudo assim. Tu chega prejudicado naquelas órbitas em que tu usou
para fazer o mal, né? Ou que tu teve intenção, por exemplo, se tu falava mal das pessoas, né? Com o objetivo de ferir, coisa e tal. Tudo isso, daí tu sai daqui e chega lá doente, assim, dessas situações. Ele falou, né, que na parte do André Luiz, a dificuldade dele, ele prejudicava a ele, né? Próprio, né? Ao seu próprio corpo físico. Mas ele disse que lá tem outras regiões de tratamento que são para esses, que são, como fala quando falta uma parte do corpo? Foi amputado? Isso, Mutilado? Mutilado, isso mesmo. Então aqui nesse capítulo 5, recebendo assistência, então é o Lísias, né? Um amigo ali, né? Ele é um enfermeiro ali no nosso lar, que ele começa então ele é um visitador dos enfermos ali, presta assistência a eles, né? E se tornou um grande amigo de André Luiz, o Elísias, né? Acompanhando ele no nosso lar, explicando. Inclusive, mais adiante, a gente vai ver que deu até acolhida, né? Da casa da família dele, abrigou ele na casa da família. Então, foi um grande amigo esse Elísias, um jovem, né? E esse Elísias que dá esse comentário aí, nesses casos. Então, ele visita várias alas de atendimento e inúmeros casos, né? Então, o do André Luiz seria fichinha, né? Perto de muitos outros ali que a gente viu que são terríveis, né? Então, casos ali gravíssimos mesmo, ali que ele visita e deu um relato para o André Luiz desses tipos de espírito que chega lá no nosso lar. Imagina a situação, né? O quadro. Mais algum comentário, então, sobre essa assistência? Então aqui diz, né? Lísias, o visitador dos serviços de saúde no nosso lar, é jovem. Então o auxiliar do médico que visitou antes o André Luiz, o Henrique de Luna, e torna-se então um amigo muito querido de André Luiz. O governador é um espírito elevadíssimo, citado em vários capítulos, não consta seu nome. Então, dentro do nosso lar, eles falam do governador, mas não citam o nome dele. Tá procurando o quê? Tá com dificuldade aí? Já achei que eu tava procurando. Obrigada. Então, o governador é interessante que eles dizem do governador, mas não tem o nome do governador, né? Interessante isso. E que, na verdade, o governador é o que mais trabalha deles todos lá, né? Nós vamos ver mais adiante. Então tá, agora vamos ali comentar o capítulo 6. No capítulo 6, então o título é Precioso Aviso. Então vamos ler ali o capítulo 6. André Luiz desabafa com Clarencio, que o ouve pacientemente. Recorda da esposa e dos filhos que questionam onde e o que estarão e como estarão. Após ouvi-lo, Clarencio sugere-lhe a reforma de pensamentos e o silêncio das lamentações. Diz-lhe, no nosso lar, dor significa possibilidade de enriquecer a alma. Então aqui o André Luiz está desabafando com Clarencio. Então recordando da família, dos filhos, né? E questionando, como estará minha família lá na Terra? Preocupado. Então muitos quando desencarnam, né, que tinham muito preso aos laços da matéria, eles têm essa preocupação com os que ficaram aqui. E muitas vezes a gente vê, né, até quem trabalha em mediúnica, toda a dificuldade. Inclusive até para espíritos, a gente já viu de se desprender daqueles que ficaram aqui, né? Então a gente vê que é uma grande dificuldade para todos, não é só para André Luiz. Inclusive até para nós. Né? Porque a gente convivia com aqueles entes lá e chega lá, muitas vezes eles não estão lá, ficaram na Terra, e aí sente aquela saudade, né?
aquela dor ali, meus filhos ficaram lá. Às vezes é uma preocupação, né? Nem é só saudade. É. Às vezes é quem sustentava a família, né? Ele morre, sabe que vão ficar A mercê. E depois, mais adiante, nós vamos ver num atendimento novamente que Clarencio dá, né, a ele. Nós vamos ver mais à frente isso aí, essa dificuldade de... A maioria que chega no nosso lar, eles têm muito assim essa dificuldade de permanecer lá, de trabalhar e de aí então ter os méritos de poder voltar para visitar a família. Isso é uma das maiores dificuldades lá do nosso lar que a gente viu ali. E aí então ele diz, né? Ele questiona onde estarão minha família. Então Clarencio sugere-lhe a reforma de pensamentos, ó, e o silêncio das lamentações. Então ele pede para ele refletir, né? Fazer uma reforma íntima. E diz, ó, no nosso lar, dor significa possibilidade de enriquecer a alma. Então a dor é uma possibilidade para nós, a gente, né, enriquecer as nossas almas através daquelas dificuldades, a gente entender e trabalhar aquilo para poder crescer em cima daquelas dificuldades. Isso é muito importante e que a gente aprende muito dentro da doutrina espírita, isso, né? E a gente tem até aquele ditado para muitos que não conhecem a doutrina: ah, mas que diz que os espíritas gostam de sofrer. Não é que espírita gosta de sofrer, é que a gente entende o porquê dos sofrimentos e que as dores são uma necessidade para nós de aprendizado. Uma coisa que ele fala também é que o pessoal pensa que quem vai lá pro nosso lar é quem já é bonzinho. Uhum. E não é, né? Quem vai para lá é para tratar das suas dificuldades, Uhum. né? Tem um pessoal já lá que é especializado, mas tu vai para lá para tratar as suas dificuldades. Tu não é bonzinho. É por isso que nosso lar é uma colônia transitória. Então, por que transitória? Porque é uma colônia de passagem. Tu chega ali, né, tu sai muito, a maioria sai dali, ninguém vai direto, bem dizer, para o nosso lar, a maioria vem do umbral, e o nosso lar está na região umbralina, e está ali para recolher aqueles espíritos sofredores, arrependidos. E aí então, chegando no nosso lar, através do seu arrependimento sincero, eles vão trabalhar para ter vistas no futuro com uma nova reencarnação, para poder pagar, né, aqueles débitos, aqueles erros que cometeram no passado. E mostra bem isso quando o próprio André Luiz está saindo lá do umbral, né? Uhum. Quando ele entra no ápice do desespero, que ele pede ajuda, né? Sim. Ele diz, né, que ele, por favor, que alguém ajude. Aí então ele ficou 8 anos lá e lembra de Deus, né? Faz uma prece, que a mãe dele ensinou ele a orar. Eu quero dar uma boa noite aqui a uma irmã que está participando, Marinéia de Lima. Desculpe se eu falei errado, aí me corrija. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. E ela faz uma pergunta aqui no nosso estudo. Ela diz: perdi meu esposo faz uma semana. Hoje estou muito abalada. Então, isso é uma coisa que acontece com todos nós, né? Todos nós, infelizmente, vamos, uma hora ou outra, passar por isso que a irmã Mariné está passando. Porque o corpo ele tem uma vida útil, aqui, um tempo de vida aqui na Terra. Mas o importante da doutrina espírita, que nos consola e nos dá o esclarecimento necessário para nos confortar dessas dores, que a morte não existe. O Espiritismo ele mata a morte, mostrando e ensinando a nós que o Espírito é uma alma imortal. E no Irmã Marinéia, nós estudando exatamente o livro Nosso Lar, vai lhe confortar muito com a dor do seu esposo que a senhora perdeu. Porque o Nosso Lar exatamente estamos estudando isso agora, que a gente comentou há pouco, né? André Luiz sofre por muito tempo, né, por causa dos seus erros, mas veja que o sofrimento é um aprendizado para ele poder se melhorar. Ninguém vai ficar eternamente sofrendo, mesmo que foi uma pessoa má, né, que cometeu erro. Ele é resgatado porque Deus ama todos nós.
E aí então no nosso lar ele vai ter um aprendizado, né? Vai aprender e vai querer reencarnar novamente para reparar os seus erros do passado, né? Então não se preocupa, minha irmã Marinéia, que a vida continua. E esse livro vai nos ensinar muito, essa série espiritual do André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual, né? E ele vai nos ensinar muito. Então é muito importante a gente orar, né? Eu não sei se a irmã já é espírita, mas a importância também de, não sei onde mora a irmã, mas frequentar um centro espírita da sua cidade e buscar lá ajuda, né? Um conforto. As casas espíritas têm os atendimentos fraternos, que é para esclarecer a luz da doutrina espírita. Então, consolar aquela pessoa, esclarecer, né? E para que ela possa se fortalecer. Porque todos nós vamos passar por dificuldades, né? Inúmeras, né? E o Espiritismo nos dá essa força, essa fé que a gente tem que ter na vida futura. E com certeza aqueles que a gente perdeu aqui transitoriamente, mas nós vamos nos encontrar novamente, né? Que até nós vamos ver que o André Luiz, a mãe dele orou muito por ele, que ela já estava no mundo espiritual, e orava muito por ele para que ele se recuperasse. E aí até que então ela tem um reencontro com ele no nosso lar, né? Um reencontro muito feliz, que a sua mãe foi lá abraçar ele, né? E ela já sendo mais elevada, estando numa colônia mais elevada, ajudando então aquele seu filho que estava numa situação complicada, né? Então, dúvidas, né? Pergunte, por favor, né? Que nós vamos aprendendo devagar e sempre aprendendo, mas o importante é que, né, se possível, frequente uma casa espírita, vá, né, e procure lá conversar com alguém lá que com certeza vai lhe confortar e lhe dar as ferramentas necessárias para que possa conseguir se erguer e a vida continua, né? Isso é o bom do Espiritismo. Na verdade, porque ele é o consolador, né? A gente já tem esse entendimento que o Espiritismo é o consolador, então ele tem como passar a consolação para ela, né? Para que ela possa amenizar as suas dores. É isso aí. Então aqui no capítulo 6 ele dá esse precioso aviso, né? Ele diz, no nosso lar, dor significa a possibilidade de enriquecer a alma. Então, no caso, muitos de nós passamos por inúmeras dores, como a irmã Marinei está passando nesse momento, mas isso tudo é para enriquecer a nossa alma e nós buscarmos o porquê dessa dor. E a doutrina espírita vai, nos fornecer o necessário para que a gente saia desse sofrimento. Por isso o Consolador, né? Então agora vamos no capítulo 7 ali. No capítulo 7 é explicações de Lísias. Então Lísias vai começar a explicar para ele. André Luiz descreve sua dificuldade de adaptação à nova vida. No nosso lar, a natureza apresentava-lhe aspectos melhorados em relação à terra. Grandes árvores, pomares fartos, jardins deliciosos e cores mais harmônicas. Todos os edifícios com flores na entrada, lindas aves cruzavam os ares, entre árvores frondosas, animais domésticos. Lísias explica que há regiões múltiplas, segundo hierarquias morais. André Luiz pergunta pelos pais que o antecederam e até agora não o procuraram. Lísias então lhe informa que a sua mãe, habitando esferas mais altas, o tem ajudado durante noite e dia. Então, a gente já falado há pouco tempo da mãe dele, né? Então, Lísias, ele está sendo um grande amigo ali. Então, o André Luiz, o Lísias está sendo um grande amigo dele, é um enfermeiro, mas está sendo um instrutor ali para ele, que ele já vive há bastante tempo no nosso lar. E está como se fosse um instrutor, ele explicando para ele, mostrando a colônia. André Luiz fica muito
assim, né? Ele fica assim muito feliz, muito alegre de ver toda aquela beleza do nosso lar, fica contente com aquilo tudo e explica para ele, né? E dizendo também que explica que há regiões múltiplas, né? Como Jesus nos ensina, muitas moradas na casa de meu Pai. Então aqui Lísias diz, né, que há muitas regiões, né? Segundo hierarquias morais. Então o nosso lar é considerado uma colônia mediana, né? Uma colônia mediana em que espíritos assim mais ou menos do nosso nível a gente vai para colônias como o nosso lar, né? Mas não necessariamente, a gente já comentou que todos vão para o nosso lar, né? Que o nosso lar está fazendo parte da região ali que está no Rio de Janeiro, né? Então, por exemplo, nós que somos aqui do Rio Grande do Sul, vai ter colônias aqui, né, compatíveis aqui com a região aqui que vai abrigar pessoas daqui, né? Então tem inúmeras regiões. E conforme a evolução moral de cada espírito, ele pode ir para esferas mais elevadas, assim como a mãe de André Luiz. Que a mãe de André Luiz, ela não vive no nosso lar. Então ela orava noite e dia por André Luiz e pedindo então a ajuda dos ministros do nosso lar para que ajudasse o seu filho, né? Então orando, pedindo ajuda, até que chegou o momento que o Clarence conseguiu, né, resgatar o André Luiz através da sua oração, do seu pedido, da sua redenção ali sincera, ele conseguiu ser resgatado. E aí então a mãe dele está em esferas mais elevadas. E isso tudo de acordo com a nossa elevação moral, né? Com as nossas virtudes, aquela pessoa que é uma pessoa que já pratica o bem, pelo bem, né? E aí então ela galga esferas mais elevadas. E aí então tem um grande... Ali ele diz, né, que a mãe dele, diz assim, ele pergunta da mãe dele, e aí ele informa que a sua mãe então está em esferas mais altas e tem ajudado sempre, né, durante noite e dia. Graças a ela que ele conseguiu ajuda depois de tanta oração, né, e ajuda ali que ele... Então ali no nosso lar é uma colônia muito bela. No vídeo ele leva o André Luiz para ver as águas, ele fala, né, sobre a água. Depois vai chegar nesse capítulo aí. Calma lá que nós vamos chegar lá. Tá. Primeiro ele está falando ali ali do quadro, né, da natureza, dos edifícios. Até depois nós vamos chegar nessa parte das águas, que ele vai explicando. Então agora no capítulo 8. No capítulo 8 são organização de serviços. Então vamos ler ali a organização de serviço, capítulo 8. André Luiz visita a cidade Nosso Lar, indo ao Ministério do Auxílio. Largas avenidas, ar puro, muitas pessoas indo e vindo. Nosso lar tem 6 ministérios: da regeneração, do auxílio, da comunicação e agora do esclarecimento, da elevação e da união divina. Cada um orientado por 12 ministros. Na história do Nosso Lar consta que a cidade foi fundada por portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Então aqui ele está falando para ele dos serviços da colônia. Então André Luiz vai visitando a cidade. Então ele vai no Ministério do Auxílio, né, que tem largas avenidas, ar puro, muitas pessoas indo e vindo. E aí ele diz a André Luiz, né, que tem, além daquele Ministério do Auxílio, que existem outros mais 6 ministérios, né?
6 ministérios. Então tem o ministério da regeneração, o do auxílio, que eles estavam ali, da comunicação, do esclarecimento e da elevação e da união divina. E cada um desses ministérios são orientados por 12 ministros. Ó. Então cada ministério não é um ministro responsável por cada ministério. São 12 que ministram cada ministério. Vejam só. E na história do nosso lar, então, ele diz, né, que foi fundada por portugueses distintos que desencarnaram, então, no Brasil no século XVI. Então, o nosso lar foi uma colônia nova, né? Fundada no século XVI, né, ali em torno de 1500, 1600, por ali. Uma colônia nova, né? Uma nova colônia que tem milhares de anos aí, né? Uma colônia nova. Então ali ele está falando para ele sobre essa parte do serviço, né? O que a colônia tem ali de ministérios para servir, né? A colônia. Então no capítulo 9, agora nós vamos ler problemas de alimentação. Ó. Preciosas informações quanto ao abastecimento alimentar. Em nosso lar, no passado, houve demandas posteriormente e a alimentação passou a ser por inalação de princípios vitais da atmosfera e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Só entre os mais necessitados é que há alimentos que lembram os da terra. Então quem é que escutou ali que falou sobre isso aqui? Vocês chegaram a escutar ali? Querem ver que ele estava falando o que aconteceu numa época ali do nosso lar ali? Que deu uma grande revolução. Né? Quem botar umas regras. O que estava acontecendo no nosso lar? Uns motivos, coisas, não sei. Por que estava acontecendo? Acho que eu não lembro. Sim, mas do que nós estamos falando? Por causa daqueles casos da alimentação. Comida. Problemas de alimentação. E o que eles queriam? Então, muitos estavam desencarnando, eram socorridos para lá, mas eles queriam, né, arregalia as coisas que eles tinham na Terra. E chegando lá numa colônia espiritual, a gente sabe que não é assim, né? Então tem que se adaptar ali conforme o meio, já se desprender das coisas da matéria, fazer esforço. E muitos não conseguiam. Então teve motins, rebeliões de espírito, que tinha até contrabandos que eles traziam, muitos traziam coisas do umbral, deixavam passar, entrar lá para dentro. Então estava acontecendo corrupções lá dentro, né, dos próprios colaboradores. Mas quem não se corrompeu nunca foi a governadoria daquela época, que foi firme ali, né, fez o que era certo. Eles pegaram, então, o que eles tiveram que fazer? Aqueles mais rebeldes, o governador ia conversando com eles, esclarecendo que não era assim, né, das melhoras que tinha que acontecer. E aqueles muito rebeldes, muitos eles tiveram que até conter, prender eles em celas. Eles estavam muito rebeldes. E aí muitos eles levavam até para passear em colônias de altas esferas, para eles verem como é que era lá. Para eles verem, olha como é que é aqui a alimentação já não precisa de nada, bem dizer, né? Vamos dizer assim. Quanto mais elevado, menos tipo de alimentação é necessário, né? E daí eles vão só ali, né, os fluidos ali, né, respirar aquilo já... Uma coisa que eu achei bem bonita que ele falou é que um dia a humanidade vai entender a importância da água. E nós vamos chegar nesse da água aí agora, tá com um pouquinho. A gente já comenta da água, tá? Só um pouquinho, eu sei que vocês estão com sede, tá? Mas nós já estamos chegando na água, calma. Aí tem bastante comentário para a água, tá? Aguardem. Então aqui, agora nós estamos comentando sobre esse problema de alimentação. Então muitos rebeldes eram levados para altas esferas, levavam lá para mostrar. Muitos aceitaram a proposta, né? Se redimiram, fizeram o que era certo, né? E o que eles tiveram que fazer? Eles chegaram ao ponto que eles não tinham aquelas barreiras que tem hoje, sabe?
aquelas barreiras de proteção elétrica. Então eles tiveram que ativar aquele campo de força para proteger a colônia por causa dessas contrabando que estava acontecendo ali, invasões ali que estavam levando coisas, estavam aceitando, quem cuidava ali, né? Na vigia, por exemplo, estava deixando entrar coisas, né, dos umbrais ali. E aí então eles ligaram aquela proteção toda aí, né, eles fizeram todo o processo que tinha que ter sido feito. Até que se restabeleceu novamente a ordem dentro do nosso lar, né? Então teve que ter sido, até lá teve rebelião, viu? Teve confusão lá também. Porque é que nem aqui na Terra, imagina espíritos que vivem aqui cheio de arregalia, chega lá que é o quê? Quer continuar com as arregalias, né? Aí se junta aquele grupo afim ali, vamos fazer um motim, a gente quer isso, quer aquilo, né? E aí então, mas sempre vai perseverar o bem ali, o equilíbrio, né? A paz ali, porque é uma colônia ali que já, ela tem toda uma organização, né? Então aqueles que querem desorganizar a coisa tem que ser contido, tem que ser esclarecido, né? Para que não haja tumultos lá, né? Não é que nem aqui na Terra que fazem tumulto, fica por isso, né? Não, tem regras. E esses problemas de alimentação, por isso que a gente deve cuidar da alimentação, né? Aí chega lá e quer continuar com aquelas alimentações que tinha aqui na Terra. Aí chegar lá vai ter dificuldade lá no nosso lar, né? Algumas pessoas vão. A gente diz o nosso lar, mas provavelmente nós não vamos para nosso lar, nós vamos para outra colônia que está aqui, né? Nessa região aqui. Então tá, né? Vamos cuidar para não chegar lá com muita fome lá que vai ter problema lá, hein? Tem que ser contido. Então tá, gente. Então, querem mais comentar alguma coisa sobre a alimentação? Então vamos agora para o capítulo 10, no Bosque das Águas. Agora vocês podem matar a sede de vocês agora. Bom, não quero, né? Então, Eu que leio? Tô perdido. No Bosque das Águas. André Luiz vai ao grande reservatório de água. Viaja no aerobus, veículo aéreo semelhante a um grande funicular, veículo terreno cuja tração é proporcionada por cabos acionados por motor estacionário, que é geralmente usado para vencer grandes diferenças de nível. Vê um grande rio, o Rio Azul. É exaltada a importância da água tão deslembrada pelos humanos. Então aqui a gente vê que eles pegam o aerobus. E André Luiz fica espantado de ver descer aquele aerobus, parecia um elevador. E ele vê que era uma coisa assim, ele disse que tocava, era bem flexível, assim, sabe? Um material bem flexível. Tinha vários passageiros dentro. E ele via assim que tinha fios tenuíssimos assim, ligados em cima dele. Que daí então vinha a energia necessária para ele fazer o transporte. E ele conta ali dentro também que ele se transportava numa velocidade assim muito rápida. Muito rápido, sabe? Chegava assim ligeirinho, assim, andava quilômetros assim, segundos, assim, sabe? E ele dizia que ele não conseguia nem chegar ver assim as coisas direito da velocidade que ele ia, né? Imagina, né? Então já naquela época lá... Então eu ouvi errado, porque parece que ele falou que foi uma viagem de 40 e poucos. Não. Ah, sim, mas a viagem... Até o Rio. Sim, mas era longe, mas era para te ver a velocidade. Mesmo ele indo rápido, ele levou em torno, mais ou menos, ele diz 40 minutos, mais ou menos, né? Para ele, assim. Andou vários quilômetros para chegar lá. Então era bem longe. Então o nosso lar é bem grande, né? E por isso tem esse instrumento de transporte ali para ele ir mais rápido nos lugares, né? E ele fica bem espantado com aquilo.
E a gente vê que naquele século lá que André Luiz estava lá, no século XIX, a gente vê assim que, imagina, para aquela época já tinha essa tecnologia lá, né? E como o mundo, aqui é uma cópia bem mal feita do mundo espiritual, nós vamos chegar a um ponto de ter uma tecnologia dessa, né? Um dia. Desde que as pessoas deixam de ser mais gananciosos, né? De querer pensar só em ganhar dinheiro, né? Tem tantos meios de hoje de energia, principalmente, que o povo só quer gasolina, e daqui a um pouco vai chegar um preço absurdo aí, e o pessoal ainda insiste na gasolina, porque é uma coisa rendável para eles, né? Não para nós, né? Mas sim para os interesses, né? Políticos e tudo mais, né? Gera muito lucro isso, né? Porque a gente pode muito bem, já sabe que já pode usar só da energia solar, né? Para abastecer as casas, sabe carros. Que pode usar da água também. É que não convém, né? Mas nós vamos chegar lá, viu? Basta o ser humano se melhorar, né? Que as coisas também vão progredir, né? Mas para isso eles precisam deixar, né, o seu egoísmo, a sua ganância, para poder pensar mais um mundo melhor para todos, né? Não só para mim, um mundo melhor, né? Então uma tecnologia que já tem lá que ele se espanta, né? Imagina na época do André Luiz, eu acho que nem sei se tinha carro, ele vivia aqui, não me lembro, não me recordo agora. Mas eram uns canhambeque velho, eu acho. Então eles vão lá para visitar o rio Azul, ó, que é um grande rio. E aqui ele diz aqui é exaltada a importância da água. Lá no nosso lar, então, o que eles têm lá de substância lá, assim, de abastecimento fundamental para eles, lá para a vida do nosso lar, é a água. A água lá, tudo depende, bem dizer, da água lá no nosso lar, lá de substância para a sobrevivência lá daquele povo. E daí ele mostra que aquela água, ela vai fazendo, ela tem tipo são caixas que vão passando por vários lugares, abastecendo, e ela meio que faz como é que eu vou dizer, ela fica ali, ela fica rodando, né? Fica circulando no nosso lar, vai passando em todos os ambientes ali necessários para o abastecimento, e fica rodando e ela volta. Então é uma água que fica circulando ali, né? E ele explica ali, Ulisses, que tem espíritos ali, que só espíritos superiores, que eles fazem, então, tipo assim, como se fosse a limpeza daquela água. Eles ficam ali naquele rio, ali, né, fazendo aquela limpeza ali, fluídica ali, para que possa a água retornar para o abastecimento do nosso lar. Então ela vai passando, provavelmente volta impura ali, né, de impurezas do povo, alguma coisa ainda, e eles vão fazendo aquela purificação daquela água e ficam trabalhando naquilo. E André Luiz chega a tocar aquela água e diz assim, meu Deus, essa água aqui é tão... Eu quase nem sinto essa água, não é água como se fosse água da terra, né, que tu sente. Aí o Ulisses diz, essa água aqui é uma água muito mais fluídica, né, muito mais leve do que a água terrestre, né, material. E ao mesmo tempo ela também mostra para nós o nosso lar, a importância da água para o nosso lar, né, que eles utilizam da água lá para tudo, para a vida do nosso lar, né? E Ulisses também diz que o nosso próprio corpo também é em torno de 70-80% de água. E ele diz, né, que os seres humanos aqui ainda não dão devido valor para a água. Que a água é uma das coisas mais importantes também para nós aqui. Não é só para o nosso lar. Ele comenta, assim, eu acho bonito ele comentando que ele diz que a água, a gente não se dá por conta, mas o alimento vem da água. É através da chuva dos rios, porque se não tem chuva, não tem água, não tem alimento, né? E a água serve para tudo, a gente quer, né, lavar o corpo, né, durante o dia, né, lavar com aquela água para se sentir bem, né? Então a importância da água nas nossas vidas, né, que a gente não dá o valor para a água.
O ser humano desdenha aquilo que vem do Criador, do Pai, né? Que concedeu a todos nós, né? E ainda infelizmente, o que a gente vê é o governo não combatendo as poluições, né? Deveria ir mais em cima das empresas, cuidar para não sujar, filtrar sujeiras antes de sair das casas, né? Cuidar da nossa água, né? Porque nós vamos chegar a um ponto que daqui a um pouco, como é que vai ficar a situação da nossa água? Lá no nosso lar eles purificam, cuidam da água, mas e aqui? Né? Como é que fica? Né? Então é a importância que a gente não está cuidando ainda essa água aí, que é uma coisa fundamental para todos nós, né? O que mais vocês querem comentar então da água? Então tá, né? Então vamos ali pro... Só vamos controlando o horário aí pra mim, porque eu tô sem horas aqui. Então vamos ali pro capítulo 11 agora, que diz notícias do plano. Como no nosso lar, existem incontáveis outras colônias espirituais. É citada a de Alvorada Nova, vizinha. No nosso lar, preparam-se reencarnações após proveitosos aprendizados para as futuras tarefas planetárias. Então ali ele diz, né, que o nosso lar, né, existem muitas outras colônias além do nosso lar, né, para não ficar pensando, mas será que é só o nosso lar que existe? Não, né? A gente já comentou. E ele cita então uma outra colônia vizinha, que é Alvorada Nova, né? Então tem várias colônias vizinhas, uma do lado aqui, nem nós aqui. Aqui, por exemplo, é a cidade de Sapucaia do Sul, né? Rio Grande do Sul, aqui do lado temos São Leopoldo e temos Esteio, né? Vamos dizer que seria mais ou menos assim, né? Tem colônias vizinhas, são cidades ali, uma do lado da outra, né? Todas mais ou menos com a mesma coisa, né? Se elas estão na mesma região, se elas são colônias medianas, como o nosso lar, elas vão ter as mesmas coisas, né? As mesmas qualidades. Já uma colônia superior, ela vai, né, ser mais evoluída, né? Vai. E no nosso lar, então, ela serve de, como a gente comentou, o nosso lar ele é uma colônia transitória. É uma colônia, então, que nós vamos chegar, vamos se preparar, os espíritos, né, vão aprender, se preparar, após de proveitosos aprendizados, para, então, novas encarnações, né, para as futuras tarefas planetárias. Então, eles vão chegar ali e vão buscar o seu equilíbrio, né, que vieram de zonas trevosas, para se equilibrar, como André Luiz, recuperar sua saúde. Aí vão trabalhar nas colônias, vão aprender, vão estudar para ter vistas futuras de uma nova reencarnação, né? Pra gente, nós que temos débitos ainda pendentes do passado, é necessário, não vão ficar lá, né? É importante a gente saber, vai chegar lá numa colônia, lá vai ficar lá, que bom, agora não preciso mais voltar, né? Seria muito bom se fosse, né? Mas a gente precisa ainda voltar para o corpo, só no corpo, para nós conseguir evoluir e crescer, né? E depois, mais tarde, nós vamos ver Lísias explicando que a importância da reencarnação, que é aqui que nós vamos lavar a nossa roupa suja, né? Que a gente adquiriu ao longo das vidas passadas, a gente acabou sujando a roupa perispiritual, e é no corpo de carne, aqui nessa vida, que nós vamos conseguir limpar essas sujeiras, né? Deixar as sujeiras aqui no corpo, praticar as virtudes para começar a se purificar, né? Começar a purificação espiritual. Porque aquele que, por exemplo, vem para cá e fica, por exemplo, continua praticando as coisas erradas, né? A ociosidade, o erro, ele vai acumulando mais sujeiras ainda para o seu perispírito, né? Para o seu corpo.
Ao invés de então nós quitarmos débitos, nós vamos adquirir mais débitos ainda perante a consciência divina, né? É. Dúvida, a gente quer perguntar alguma coisa, tá? Sinta-se à vontade aí. O pessoal também que está acompanhando aqui também pode trazer perguntas, dúvidas, comentários, tá? Então, sinal que estão entendendo bem, né? Estão acompanhando bem, entendendo bem. Tá? Porque a ideia é nós fazer um panorâmico do que é aquele capítulo ali, que é o assunto principal, né? Por isso a importância de nós acompanhar antes ali uma leitura ou um áudio ali para nós entender ali o que ali vai dar mais os detalhes, né? A gente chegar aqui e trazer alguma coisa, né? Para somar, para complementar o estudo. Não sei se você entende bem no vídeo. Ele fala que cada colônia tem um elemento do nosso lar é a água, né? E tem as outras colônias têm outras coisas, né? Por exemplo, como a gente comentou, né? Ali ele está dando um exemplo da colônia Nosso Lar, e ele diz que é bem semelhante à colônia Nosso Lar, aquela Alvorada Nova, né? Colônias vizinhas. Então, como a gente comentou, colônias que estão mais ou menos no mesmo nível, que nem Nosso Lar, que é um nível mediano ali de pessoas, medianos, no que a gente diz, pessoas no nível mediano, né? Que não são espíritos superiores, né? Nem espíritos já benévolos, mas são espíritos ali medianos que estão transitando ali, né? Entre a ignorância ali para o bem, né? Para se tornarem melhor. Por isso uma colônia transitória. E a Alvorada Nova, que é uma vizinha semelhante ao Nosso Lar, então muito provável que seja o mesmo sistema, né? Mesmo sistema. Assim como aqui que a gente estava comentando, por exemplo, Sapucaia. O Sapucaia muda muito para São Leopoldo. O sistema que eles têm lá não é o mesmo daqui. É quase bem dizer igual, né? Eu entendi que cada uma tinha um sistema. Não. Porque é os tipos de espírito que tem aquela necessidade ali ainda da água, daquele sistema todo ali, que são espírito mediano, né? Então tem aquela necessidade daquele tipo de substâncias ali adequado para aquele tipo de espíritos, né? Já numa colônia mais elevada, aí sim, né? Aí já não, provavelmente já não vou precisar nem da água. Vai ser só ali fluidos ali, né? Que vão se substanciar daquilo que tem já no ar, no fluido cósmico. Eles já têm já manipulação e tudo mais, né? Já são mais evoluídos, já não precisam já das coisas materiais, né? E aí por diante, né? Entendeu? Então agora nós vamos para qual capítulo? No capítulo 12 agora ele vai falar sobre o umbral. É descrito que o umbral começa na crosta terrestre como zona obscura para o recém-desencarnado. É região em torno do planeta e de profundo interesse para os encarnados. O local é de grandes perturbações devido a legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes. Ali existem núcleos de malfeitores, verdugos e vítimas. Acha-se repleto de formas, pensamentos de encarnados sintonizados com os desencarnados que lá estão. Então, o que vem a ser o umbral, né? O Lises comenta ali que seria uma zona purgatorial também, né? Uma zona de purgatório ali. Então é descrito que ele começa na crosta terrestre. Ou seja, então o umbral, estamos no umbral, né? Bem-vindo, na verdade, né? Estamos no umbral, na crosta terrestre, né? Onde é que nós estamos? Na crosta, não é? Então o umbral está por aqui, ó. É uma região. A gente tem que entender, a gente já comentou uma vez sobre isso. Não, aqui é a casa espírita. A gente deve entender que a gente já comentou sobre isso aí, que muitos, mas o umbral é um lugar. Assim como muitos pensam, o reino dos céus é um lugar. Lembram disso? O que é o reino dos céus? É um lugar? É o quê?
Ele está dentro de nós. É um estado de... É um estado de quê? Espírito? De espírito? Não, o reino dos céus está dentro de vós, não é um estado de espírito. Então não é uma região, um lugar. Isso a gente tem que entrar na cabeça, gente. Largar o atavismo do passado para lá. Deixar para lá esse passado. Porque eu entendo isso aí porque a gente viveu muito tempo vivendo assim um lugar, aquilo ali ficou muito enraizado aqui dentro. Então a gente deve trabalhar na doutrina para a gente desenraizar isso aí. E por isso a conquista interior, né, gente? Por isso a conquista interna de fazer arar o solo do nosso coração e trabalhar as virtudes dentro de nós. Então o reino dos céus é uma conquista interna. Mas se eu pratiquei o mal, os vícios, aqui ele comenta que então vão estar lá verdugos, lá espíritos, ó, eles se acham repletos de forma a pensamentos de encarnados, ó, e sintonizados com os desencarnados que lá estão. Então é uma sintonia. Então nós vamos desencarnar, por exemplo, e conforme a minha sintonia, o que eu vivi, se eu pratiquei mal, coisas erradas, o mal, eu vou me sintonizar com aqueles espíritos que fizeram a mesma coisa que eu, o mal, o erro, e vão estar numa região umbralina. Vai criar uma psicosfera naquele ambiente, mas por que vai criar essa psicosfera? Quem é que vai criar essa região? Quem vai criar? É uma forma pensamento, é nós mesmos que vamos criar aquelas formas que vai criar um ambiente psíquico. Entendem agora? Então, por exemplo, que nem eu comento sempre muito Vale dos Suicidas, que vai relatar em detalhes no livro A Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Lá, conforme o psiquismo de cada espírito, vai estar um lá toda hora lá se enforcando no galho de uma árvore, o outro toda hora visualizando aquele trem, ele caindo toda hora naquele trem. Então é uma forma de pensamento que nós mesmos, o pensamento é energia. Viram? É energia que vai criar aquelas formas, conforme aquilo que eu vivi, as minhas paixões, ou aquilo que me chocou meu espírito através dos meus erros, através de um suicídio consciente, né? Que vai ficar vivendo aquilo, repetindo e repetindo, vários e vários espíritos lá pegando fogo, lá toda hora queimando, né? Então a gente tem que entender isso, é uma criação do nosso pensamento que vai gerar aquelas formas. Por isso que diz aqui formas pensamento, ó. Então diz, é um lugar, né? É uma zona obscura, né? Porque não vai ter luz porque não praticaram o mal, né? Então não vai ter a luz lá, né? E é região em torno do planeta e de profundo interesse para os encarnados. O local é de grandes perturbações devido a legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes. Ali existem núcleos de malfeitores, verdugos e vítimas. Acha-se repletos de forma pensamento de encarnados, sintonizados com os desencarnados que lá estão. Então vejam que nós também contribuímos para essas formas de pensamento desses desencarnados, né? Porque o pensamento ele vai gerar uma energia, né? E esses desencarnados, como estão aqui, vão se sintonizar com aquilo que a gente está criando no pensamento, né? E eles vão se acoplar muitas vezes em nós ali, através de sintonias mentais, né? E que vai gerar muitas vezes, como a gente já sabe, as perturbações espirituais, as chamadas obsessões, né? Também. E o que começa, que diz lá no livro dos médiuns, começa com uma obsessão simples, né? Não tem nada de simples. Aí depois tem a simples, agora me esqueci a outra, agora me deu um branco. São 3, né? Depois vem. Começa nessa simples, né? Aí tem a subjugação, que é a última, né? E a mais grave, que é
Subjugação simples, subjugação. Esqueci agora, depois vem. E é a mais grave das três. Então a gente vê esse umbral, então entenderam então o que é umbral? Agora vê se não vamos esquecer agora. Então não é, a gente não, é porque a gente o umbral tá, lá no umbral é um lugar. Não, às vezes não é que a gente não saiba, a gente não sabe se expressar. Às vezes eu não sei expressar o que eu tô pensando. Não quer dizer que eu não sei, não. Entendeu? Tá bom. Então tá. E aí então a gente tem que lembrar sempre disso, né? Que lugares é nós que vamos criar conforme aquilo que a gente vive, né? São sintonias, né? Através do nosso psiquismo nós vamos criar aquilo, as formas de pensamento. Se a gente plantar o bem, nós vamos, né, colher o bem, né? Daquilo ali, né? Tranquilo, então, umbral? Então, Não, tranquilo não é. Bem. então agora vamos para o capítulo 13 ali, ó. No gabinete do ministro. André Luiz apresenta-se a Clarence como voluntária a serviço. Assiste ao diálogo do ministro com uma voluntária mãe desejosa de proteger 2 filhos encarnados. Tem notícia do bônus hora por relativo a cada hora de serviço. Olha aí, ó. Esse aqui, então... é a parte que vai... Vocês não chegaram, eu acho, a ler sobre isso ali, né? Escutar, né? Não, bônus hora não. Essa parte aí é muito, olha... Ao mesmo tempo a gente ri, mas a gente, na verdade, é para refletir, que é para nós entender, para entender aquilo ali, o que está acontecendo, que é para nós mesmos, né? É muito fácil a gente rir das coisas que acontecem com os outros, né? Então tem um quadro ali, André Luiz, ele tem, vamos dizer assim, até no filme mostra isso aí também. Vocês devem se lembrar do filme também. É um lugar assim que é um lugar cheio de pessoas que querem atendimento com o ministro Clarencio. Então ali eu já entendo assim, o ministro Clarencio, para mim, ele é um exemplo de atendente fraterno, né? Aquele ali sim, aquele ali sabe fazer um atendimento fraterno. E a gente vê ali, né, André Luiz ali explica, senta com essa mulher do lado e diz, pois é, ela diz, eu quero muito, né, ver meus familiares, coisa e tal. E chega na hora do atendimento dos dois ali, que vai de dupla sempre, para já um já ver o problema do outro, já aprender com o erro do outro muitas vezes, né? E André Luiz teve sorte que a mulher foi atendida primeiro que ele, né? Teve sorte. E a mulher, ela queria o quê? Tinha 2 filhos, ficou na terra, estava com muitas dificuldades e ela queria ajudar os filhos. Eu quero ir lá, quero ajudar eles, quero proteger eles. Aí o ministro Clarence, o que ele faz? Vamos dizer assim, ele senta ali a ripa, né, cara? Senta ali a ripa. Claro, né? Que ele sabe se portar, né? Colocando as palavras devidas, né? A gente diz senta ali a ripa, né? Nós aqui dizendo, né? Mas claro, ele com toda a classe, ele fala, vamos dizer assim, as verdades, né? Que muitos de nós não querem ouvir, que dói, né? As verdades. Esse Éder, isso aí fala muita coisa que me incomoda. Mas não é eu que falo, é a doutrina, né? E André Luiz diz para ela, minha irmã, como é que você pretende ajudar seus filhos na ociosidade? Como se fosse um paralítico, né? Um paraplégico dentro de uma casa. Como é que tu vai ajudar teu filho se tu não caminha, tá ali atirado no sofá? Então ele começa por aí, tá? O diálogo. E o que ele diz? Ele disse, eu te coloquei lá para aprender em tal lugar, lá para trabalhar lá. Se queixou que era muito ruim. Ela diz, mas lá a pessoa falava muito palavrão, aquelas espíritos lá rebelde, e eu não consegui ficar lá. Aí, tá bom, eu te coloquei em outro lugar, na torre de vigília, e você também não conseguiu ficar. Diz, porque tem muitos espíritos lá também que fica na volta, ali eu não consigo, não aguento olhar aquelas coisas. Então ela passou por vários lugares ali que Clarence tentou ajudar ela para ela trabalhar.
lá no nosso lar, porque não existe ociosidade no nosso lar e não deveria existir aqui, né? Então é um exemplo para nós. E aí então ele diz, né? Diz, minha irmã, e agora? Pois é, se você diz que Deus é, né? Deus dá oportunidade para todos, cuida de todos, então o que eu posso fazer por ti, minha irmã? Né? Então seus filhos estão amparados lá também por Deus. E aí o que acontece? Ele dá uma lição para ela, dizendo que a gente tem que trabalhar, né? Lei do trabalho. E ela sai dali muito triste, muito chorosa, né? E André Luiz, escutando tudo aquilo ali, ele já tinha a pretensão de quê? Que ele era um médico e que ele queria, né? Queria trabalhar como médico ali no nosso lar, né? E o Clarencio, como é um espírito muito evoluído, tá acompanhando? Como ele é um Clarencio, como é um espírito muito evoluído. Então ele pega, o que acontece? Ele analisa os pensamentos do André Luiz. Então ele já chegando, ele já sabe tudo, o que tu está pensando, qual é o teu objetivo. E ele analisando aquele caso da mulher, ele pensa assim, eu vou pegar agora e vou fugir daqui, vou fazer alguma coisa para desistir disso aqui, vou ficar bem quietinho no meu canto lá. Porque ele levou uma lição naquele atendimento, né, da mulher ali. E aí então ele diz, pronto, meu amigo André Luiz, e agora e o seu caso? Né? Aí ele, pois é, eu queria aqui trabalhar, né, em qualquer serviço que o senhor me der aqui para fazer. E ele pega e diz assim, mas eu vejo bem aqui nos seus pensamentos que não era bem isso que você queria, que você foi um médico na terra, um médico. Aí ele senta ali a ripa no André Luiz também, né? E diz assim, olha, você ganhou muita ajuda divina, você já ganhou uma família muito boa que te deu todos os recursos para viver bem na terra. Você não soube nem o que era um preço de um livro de faculdade. Não teve nem o suor, não sabia nem como era o esforço para adquirir um livro, entre tantos que tinha muita dificuldade. Você não passou trabalho, André Luiz. Você não foi que nem muitos médicos estudaram, tiveram que conseguir amizade para conseguir um trabalhinho. Não, tu já estava por cima da carne seca. Né? Capaz que ele falava assim. Não, eu estou dizendo com as minhas palavras aqui, né, gente? Eu estou dando um panorama, falando do meu jeito aqui, né? Um jeito mais simples. E ele diz, né? Então você pegou e ajudou muito, trabalhou muito na medicina lá que Deus lhe concedeu. Mas veja só que cada trabalho na terra, todos os trabalhos são muito importantes. E o teu era apenas como qualquer outro. Cada um ganha uma ficha de trabalho na terra, ele diz. E a sua ficha era uma ficha de médico. Então ele mostra assim, que todos os trabalhos são importantes na terra. Né? E aí ele deu aquela lição de moral ali, ele faz com que o André Luiz pegue e diz, eu entendo, né? Eu pisei na bola, fiz muita coisa errada, Deus me confiou a medicina. E ele diz, além do corpo humano, eu sei que você tinha um grande conhecimento do corpo humano, mas não é só o corpo humano que tem que entender as questões espirituais também da vida, que tu não tinha um mínimo de conhecimento. Muitos médicos têm só o intelecto, né? Aprende muito para só fazer aquilo, mas deveria aprender mais sobre auxiliar mais também nas questões espirituais, né? Não só nas questões de necessidades materiais, entende? E aí deu uma lição para ele e ele... eu me curvo perante os meus erros aqui, entendo e aceito. E eles, não, André, aí depois ele vem e diz, mas eu sei que você já está fazendo esforço, está progredindo aqui, já fico muito contente. Aí ele dá uma amenizada. Então, ou seja, a gente deve falar as verdades, né? As verdades, não tapar ali, passar a mão por cima, falar as verdades, mas também incentivar aquele espírito a querer progredir, né? E aí então ele incentiva, André Luiz, eu tô gostando de ti, tu tá aprendendo, tá visitando os ministérios, tu quer aprender, né? Então tu vai conseguir um serviço, mas como auxiliar. Tu vai começar como auxiliar na medicina. Porque para ser um médico aqui no nosso lar, tem que ser uma pessoa, né, que trabalhou na terra, praticou o trabalho e a humildade.
E aí eu coloquei uma palavra lá no quadro, lá para não me esquecer, ó, que o Clarencio diz nesse atendimento. Ele diz bem assim, na verdade ele tinha falado para a irmã, né, antes, né? Ele diz assim: irmã, quem não coopera não recebe cooperação. Então ela queria, né, ajudar lá os filhos, queria que cooperasse com ela, mas ela não queria cooperar nem com ela e nem com ninguém, né? E o que isso reflete para nossas vidas hoje, né? Muitas vezes eu estou numa casa espírita, mas eu já quero ser um palestrante, eu quero ser um facilitador, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero ir para a reunião mediúnica, né? Mas não, tem que começar pelas bases, por baixo. Muitas vezes eu nem vou ser um palestrante, eu não vim para ser palestrante. Eu também não. Né? Mas eu vim, por exemplo, para trabalhar ali, entregar um panfletinho, né? Auxiliar, limpar a casa espírita, alguma coisa fazer. E André Luiz teve que começar assim no nosso lar, como auxiliar, né? Que nós vamos ver mais adiante que ele teve que limpar lá, ajudar, né? Lá no hospital, lá nas câmaras de retificação, né? Varrendo, lá limpando vômito. Então ele teve que aprender o quê? A ser humilde. Então o trabalho exige a humildade. E quem de nós trabalha e exercita a humildade? Infelizmente muito poucos de nós, né? Que a gente quer trabalhar e quer sempre, mas eu sou melhor que o outro, né? Eu sempre quero ser mais, né? Então tem aquele trabalho humilde, digno, que está me edificando a minha alma, o meu espírito. Não importa, eu fui um varredor de rua, mas fiz o bem e trabalhei com alegria, servindo. Eu vou ter muito mais mérito lá do que um doutor aqui, né? Então é isso a importância de nós refletir aqui hoje, né? Então como é que nós vamos querer cooperação se eu não coopero em nada? Eu não faço nem o bem comigo mesmo, não acha? Tranquilo. Então foi muito bom de ter refletido aqui. Nada é por acaso, deu bem certinho para nós terminar na frase que eu coloquei lá. Eu nem sabia que nós ia chegar até lá, né? E a gente chegou lá. Se eu não chegar igual, eu vou falar aquela frase lá, porque eu achei bem bacana que o Clarencio falou para eles lá. Então que ele ia ter que começar como ajudante, né? Então muitos de nós temos que aprender a começar por baixo, né? Nunca querer ser mais do que é, né? Isso é importante para nós. Então fica a lição para nós hoje dessa grande obra que é o livro Nosso Lar. Eu acho até que o André Luiz não foi dos mais difíceis de mudança, né? Ele até que foi muito tranquilo. Tem uns que é muito mais orgulhoso, demora muito mais, né? Por exemplo, que nem essa irmã que estava ali com ele. Pois é. O Clarencio diz que ela já estava há anos no nosso lar. E inclusive fala ali, ó. E diz que essa irmã conseguiu apenas 300 e poucos bônus hora. Que cada hora trabalhada equivale a 1 bônus hora. E ela tinha não sei quantos anos, eu não me lembro agora. E adquiriu 300 horas de bônus só. De trabalho. De anos. Pois é, isso que eu me refiro. E aí então a gente vê assim, então o bônus horas lá funciona assim, não é em moeda de dinheiro, que a gente já tinha comentado, mas a cada hora de trabalho no bem eu consigo 1 bônus hora. E isso vale aqui para nós, viu? A cada esforço no bem que a gente fizer aqui, a gente está recebendo bem. Então a importância de nós fazer, claro, não pensar em barganha, né? A gente já comentou, então eu vou trabalhar porque senão eu vou sair daqui sem nada, né? Então ter aquele sentimento de fazer o bem com amor, né? Porque quer se melhorar e fazer o bem, né? E aí vai ter os frutos dos méritos, que é aquilo que a gente adquiriu com honestidade, né? Ele comenta até que o próprio André Luiz, ele fez muitos atendimentos gratuitos, mesmo que fazendo meio contragosto, sabe? No filme mostra, né? Tem lá a secretária. André Luiz, aquela família ali, os pobrezinhos estão ali. E ele já cansado, era no final do dia, faz. Uma cara de mau gosto ali, né? Mesmo que ele fez isso, o Clarencio diz para ele, todo bem, né, gera um bem, né? E aí muitas daquelas famílias ali nunca esqueceram aquele bem que o André Luiz fez para ele.
Mesmo que foi assim, né? Já foi uma boa energia. Mas já foi alguma coisa que ele fez, né? Para as pessoas. Que todo o bem que a gente faz para o próximo gera o bem, né? Então, o bônus horas é um fundamental lá no nosso lar, né? Então, E agora, então, a gente agradece, né? E vamos fazer o nosso encerramento. A gente agradece a participação de todos, é muito importante. Tragam seus comentários. E a gente convida a todos, vamos então fazer a nossa prece de encerramento. E vamos então agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo essas obras do nosso querido irmão Chico Xavier, que deixou para todos nós aqui na Terra, que são inúmeras obras de reflexões, de aprendizado, que esses espíritos trouxeram para nós exemplos e que possamos refletir para nossas vidas, para que a gente possa não cair nesses mesmos erros, praticando bem a cada dia, fazendo esforço para que a gente possa se tornar espíritos cada vez melhor, em busca da perfeição. Muito obrigado a toda a família, nossos mentores e ao nosso Pai Francisco. E a Deus pela permissão desses encontros, dessa divulgação da doutrina espírita. Obrigado por tudo e damos então por encerrado as nossas atividades na noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.